Lula é o cara é o Lula, o homem do povo. Foto, TV Globo/reprodução. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 28, que o governo vai trabalhar para demarcar o maior número possível de terras indígenas. A declaração foi dada durante evento de encerramento do acampamento indígena Terra Livre, em Brasília. Na cerimônia, o presidente assinou os decretos de demarcação de 6 terras indígenas, veja quais são as terras, e também levantou uma faixa contra o marco temporal sobre essas áreas, que estão em análise no Supremo Tribunal Federal, STF, relembre abaixo. Nós vamos legalizar as terras indígenas, é um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo, tem que passar por muitas mãos e a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta, disse. Eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de 4 anos. Esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha, afirmou o presidente. Lula ouviu pedidos de servidores da FUNAI por melhoras no plano de carreira e disse que o governo discutirá o tema, porque os servidores do órgão não podem ser tratados como trabalhadores de segunda categoria. Nós precisamos cuidar do plano de carreira da FUNAI, que possivelmente é um dos piores planos de carreira existente no país. A gente vai ter que cuidar porque tem muita coisa para consertar, afirmou. O presidente também defendeu a adoção de medidas para garantir a saúde dos povos indígenas e disse que a crise sanitária que atingiu o povo Yanomami, que enfrentou casos de malária e desnutrição, não pode acontecer. Nós colocamos o indígena para cuidar da questão da saúde indígena. Ou seja, o papel do nosso companheiro responsável pela saúde é cobrar do governo, cobrar do presidente da República, cobrar da ministra da Saúde, cobrar do ministro-chefe da Casa Civil, todas as coisas pertinentes à área da saúde, porque a gente não pode deixar repetir o que aconteceu com os Yanomami lá no estado de Roraima. Não pode acontecer em nenhum povo indígena, disse. A faixa contra o marco temporal levantada pelo presidente foi levada por um participante do acampamento. Lula pediu para que ele entregasse o material e o exibiu no palco. O STF analisa se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério segundo o qual indígenas só podem reivindicar a demarcação das áreas ocupadas antes da data de promulgação da Constituição de 1988, o chamado marco temporal. O julgamento já começou, mas saiu da pauta do STF em junho de 2022. 2 ministros votaram. Relator do caso, Luiz Edson Fachin se manifestou contra a aplicação do marco temporal. O ministro Nunes Marques votou a favor. A análise do tema, contudo, foi interrompida em razão do pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. A presidente do STF, Rosa Weber, afirmou que o tema deve voltar a julgamento em 7 de junho. As 6 terras indígenas homologadas por decreto durante a cerimônia desta sexta são: Arara do Rio Amônia, AC, do povo Arara; Caririxocó, AU, do povo Caririxocó; Rio dos Índios, RS, do povo Caingangue; Tremembé da Barra do Mundaú. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo. Lula é o cara é o Lula.